Oi pessoal, bom dia. Nós estamos mais uma vez aqui nesta manhã para trazer uma pequena porção da palavra de Deus para a sua vida. Eu quero trazer um texto ou um versículo para a nossa meditação, que está lá no livro de Salmos, número 106, versículo 7, que vai dizer: eu sou como um pelicano no deserto. Eu quero falar um pouco de deserto nesta manhã. Talvez deserto era a única palavra que você não gostaria de ouvir numa manhã de domingo maravilhosa como esta. Mas entendo também que você vai tirar verdadeiras lições e vai ter uma outra visão do que de fato é o deserto. Eu quero adiantar que todos nós passamos pelo deserto. Todos nós, todos os grandes homens de Deus, todos os profetas, o próprio Jesus passou pelo deserto, Moisés passou no deserto, Elias passou pelo deserto. E quantos homens de Deus não passaram pelo deserto? Porque eu entendo que deserto é a escola que Deus usa para preparar os seus filhos. Eu poderia, nesta manhã, dar o tema para esta pequena palavra: deserto, faculdade de Deus, o deserto, escola de Jeová. Eu entendo que quando você quer exercer a medicina, você precisa você precisa estudar, você precisa ir para a faculdade. Entendo que quando você quer exercer na área, ou quer ser um advogado, na área jurídica ou em qualquer outro lugar, você precisa passar por uma grande escola e você precisa aprender. Entretanto, quando se fala de reino, quando se fala de ministério, a escola mais edificante, ou a escola que vai te trazer um aprendizado maior, é o deserto. Nada pode te treinar mais do que o deserto. Porém, o deserto é um lugar muito difícil. Deserto é um lugar complicado. Deserto, à noite, muito frio. À noite, um frio que dói na alma. Mas durante o dia, mais de 40 graus de temperatura. É um lugar frio e ao mesmo tempo é um lugar quente. Por isso, para viver um deserto, precisa de treinamento. E é para o deserto que Deus vai nos levar. Eu quero trazer 3 tópicos. Por quê que eu vou para o deserto? Por que eu estou no deserto? Primeiro, porque o próprio Jesus te levou para o deserto. Talvez você não entenda essa razão, talvez você não entenda isso, mas o próprio Jesus, às vezes, ele nos leva para o deserto, porque ele mesmo foi conduzido, lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, vai dizer que o próprio Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. A palavra Espírito ali vai aparecer com a letra maiúscula, ou seja, não foi um espírito humano, foi o próprio Espírito de Deus que o conduziu, que o levou para o deserto. Você está no deserto porque o próprio Jesus, ele te levou para o deserto para te ensinar algumas lições. E, acima de tudo, é no deserto que Jesus vai mostrar o seu poder. É no deserto que ele vai mostrar o seu agir. É no deserto que ele vai mostrar que é muito difícil, mas que acima de tudo, ele está contigo para te dar também o livramento, para te dar também a proteção. É só nos lembrarmos da grande multiplicação de pães e peixes. Interessante é que deserto é um lugar árduo, deserto é um lugar difícil, deserto é um lugar complicado, mas Jesus multiplica pães e Jesus multiplica peixes no deserto. Ou seja, é difícil? É complicado? É.
mas a providência de Deus vai estar lá. É só nos recordarmos e lembrarmos da história do povo de Israel. 430 anos escravizados na mão de um império, na mão de um faraó que se chamava Tutmosis II. Haja visto que os faraós eram como reinados, os faraós eram como reis, presidentes, senadores, ou como a gente queira intitular. Entretanto, cada um tinha o seu nome. O nome desse, por exemplo, era Tutmosis II, um homem que não conhecera José, que não conhecera os filhos, os antepassados, e ele simplesmente escraviza o povo, ele simplesmente bota cargos pesados nos ombros do povo de Israel, e eles se deparam com uma situação muito difícil. Mas quando Deus vai libertar o povo, que ele chama o povo, e o povo pensa que está livre, não. Aí é que o povo começa a entender de fato o que é deserto e o que é a providência divina. No deserto não tinha açougue, no deserto não tinha onde comprar carne, mas as codornizes de Deus desciam para alimentar o povo. No deserto não tinha o que comer, mas Deus mandava do céu o maná para poder alimentar o povo. Alguém pode dizer, mas comer maná todo dia, que gosto tem? Entenda uma coisa. O maná de Deus é muito difícil de explicar. É muito difícil de te mostrar o que significa maná. Mas é uma comparação muito simples. Alguns teólogos vão dizer que o maná era uma providência divina e o povo comia o que queria. Ou seja, se ao comer maná eu estava pensando em um café da manhã com um pão com manteiga, era isso que eu estava comendo. Se ao comer o maná eu pensasse em uma feijoada, era isso que eu estava comendo. Se ao comer o maná eu pensasse em um arroz de forno delicioso, como a minha esposa sabe fazer, a dona Patrícia, era isso que eu estava comendo. Então o deserto é isso. O maná de Deus é isso. O maná é, na verdade, aquilo que eu preciso para suprir as minhas necessidades. Deus vai trazer no deserto aquilo que você precisa para suprir as suas necessidades. Deserto é isso. No deserto eu vejo o povo caminhando por muitos anos, o povo caminhando por anos e mais anos no deserto. E no deserto não tinha loja, mas a Bíblia vai dizer que o sapato crescia no pé na proporção que o povo também crescia. E a roupa crescia no corpo na proporção que o povo crescia. Ou seja, Deus estava providenciando um milagre a cada dia. E quando o povo estava com frio, a Bíblia diz que a coluna de fogo de Deus estava no ar aquecendo. E quando o povo estava com calor, a coluna de nuvem de Deus vinha para poder proteger, para poder trazer alívio, para poder trazer proteção. O termo no original, tanto para a nuvem como para a coluna de fogo, é um só. É a manifestação divina de Deus para trazer providência para os seus filhos. Então, quem sabe você está passando por um deserto terrível na sua vida. Sabe que Deus está aqui nesta manhã para trazer proteção para a sua casa. Eu sei que tem pessoas que nesta manhã vão se levantar e não vão encontrar nada na despensa, na geladeira, para alimentar os seus filhos, para alimentar a sua casa. Eu sei que tem pessoas que, ao chegar o horário do almoço, vai abrir o armário e não vai encontrar, quem sabe, o feijão, o arroz, para poder alimentar os seus filhos, e vai achar que Deus esqueceu, vai achar que Deus está distante. Eu sei que é muito difícil essa situação, mas o propósito de Deus para a sua vida, com esse vídeo nesta manhã, é te mostrar que Ele está contigo. É te mostrar que em meio a tantas lutas, que em meio a tantas preocupações, que em meio a tantas coisas no dia a dia, Deus vai estar trazendo providência para a sua vida. Saiba que Deus nesta manhã está contigo. Eu queria trazer pelo menos 3 tópicos
para poder mostrar o que é deserto. Não quero me estender muito, mas eu quero ficar só com esse tópico. Foi o próprio Jesus que te levou para o deserto. E se foi Ele que te levou para o deserto, é porque Ele quer te mostrar lá na frente qual era o verdadeiro sentido. Quando Deus te enviar, quando Deus te levar para algum lugar, que eu não sei se é o desejo do seu coração, ao chegar lá, ao passar por alguma necessidade diversa, você vai se lembrar quando você teve que comer arroz com ovo e você vai dizer não. Deus simplesmente estava me preparando para esse dia, para eu não murmurar, para eu não ficar, de certa forma, achando que Deus foi injusto comigo. E nesta manhã, o Senhor possa te ensinar, o Senhor possa mostrar para você que mesmo no deserto, Deus vai estar trazendo providência para a sua vida, em nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Fique com Deus. Amém.